Olá, você que acompanha o nosso canal. Eu sou o Dair Comin, sou psicólogo clínico e especialista em hipnoterapia. E hoje eu queria trabalhar um pouco o conceito de nova masculinidade, e aí desenvolvendo a questão da masculinidade tóxica, né? Que é exatamente tudo o que vem sendo construído através dos anos a respeito do que é ser homem. E até pouco tempo, talvez isso não era discutido, agora começa a ser discutido um pouco essa questão do quão tóxico ter que se enquadrar dentro desse papel que a sociedade colocou o homem. Por um lado, existe, digamos, a parte positiva, que o homem ganhou muito mais destaque na sociedade, no mercado de trabalho, e de alguma forma ocupou e vem ocupando ainda cargos importantes, seja no mercado de trabalho, na política, e em diferentes áreas da sociedade. Se por um lado existe toda essa elevação no sentido do masculino, ao mesmo tempo também a questão interna, a questão das emoções, a questão dos sentimentos ficaram um pouco de lado, porque nós homens, desde muito cedo, aprendemos que não devemos expressar nossos sentimentos. Homem não chora, que é uma frase muito comum, que por vezes os pais falam para os seus filhos. Então o homem vai crescendo com esse tipo de percepção de que o homem não deve chorar, não deve expressar seus sentimentos, sua forma de pensar, talvez um pouco mais, de demonstrar um pouco mais de sensibilidade. Então isso não é bem visto por vezes pelo outro, pela sociedade. Então existem muitos rótulos, muitos estereótipos em relação ao homem, o que se transforma nessa masculinidade tóxica. E obviamente que isso vem fazendo muito mal para o homem, que não consegue trabalhar essas questões emocionais. Só para você ter uma ideia, os homens eles se suicidam 4 vezes mais do que as mulheres. E é claro que por vezes podem existir inúmeros motivos, mas talvez um dos principais motivos, por vezes, seja exatamente esse conceito, esse rótulo que foi criado a respeito do homem, de que ele não pode expressar seus sentimentos, e por vezes ele acaba buscando essa via como último recurso por não conseguir lidar ou expressar as suas emoções. Ao mesmo tempo em que os homens também morrem 10 vezes mais de violência do que as mulheres. Então os homens estão muito mais envolvidos com a violência, porque por vezes o machismo, o ser homem, ele envolve muito essa demonstração de força, essa demonstração, por vezes, de agressividade, para demonstrar que realmente ele é homem. Obviamente que não tem nenhuma verdade em cima disso, mas a sociedade ela fomentou muito essa ideia. Também o Brasil é o 5º país no mundo com o maior número de feminicídios, ou seja, as mortes de mulheres causadas pelos homens, e por vezes simplesmente pelo fato de ser mulher. E como eu disse, isso vem desde muito cedo, vem desde a infância. Nossos pais, tanto o pai quanto a mãe, por vezes educam os seus filhos a terem esse comportamento que depois se transformará no machismo, né? E um outro número diz que pelo menos 50% dos homens que em algum momento demonstraram seus sentimentos publicamente foram chamados de efeminados, de gays, né? E isso com um tom pejorativo. Obviamente que não é algo pejorativo o fato de ser gay ou ter comportamentos efeminados, mas obviamente que isso é visto como algo pejorativo. Então, os homens realmente têm dificuldade de expressar, e quando expressam,
não são acolhidos, né? Porque os outros homens não recebem bem esse tipo de comportamento, né? E, obviamente que a masculinidade tóxica também acaba reverberando nas mulheres, o que é o machismo, né? Então, as mulheres também sofrem muito com isso e para se defender de alguma forma elas acabaram desenvolvendo a questão do feminismo, que obviamente talvez não seja exatamente a saída, mas na verdade tudo que elas querem é igualdade de gênero, né? No final das contas é buscar essa igualdade, né? E o machismo, por vezes, ele é muito sutil, né? Às vezes, claro, escrachado, mas existem algumas sutilezas que por vezes nem mesmo as mulheres percebem que existe o machismo. Como, por exemplo, quando nós homens falamos, não, eu ajudo a minha esposa em casa, nos afazeres domésticos. Como assim ajuda a sua esposa? Em verdade, não é uma questão de ajuda, como se você estivesse fazendo um favor para sua esposa, às vezes mesmo para a mãe, ou enfim, pessoas que vivem no mesmo teto, homens e mulheres. Então, o homem, na verdade, não é uma questão de ajudar a mulher, e sim de coparticipação, de corresponsabilidade, porque ambos têm a mesma responsabilidade em casa. Tanto o homem quanto a mulher precisam se responsabilizar pela casa, seja pela, pelos serviços domésticos, seja pelos cuidados com os filhos. Então o homem precisa ter essa consciência de que ele não está ajudando a mulher, e sim ele precisa se responsabilizar da mesma forma que por vezes a mulher se responsabiliza pela casa, o homem também ter essa noção, essa consciência de que ele é responsável por absolutamente tudo dentro de casa. Por vezes o homem e a mulher podem dividir e cada um ter papéis muito bem definidos, sei lá, enquanto um de repente lava a louça, o outro faz o jantar, faz a comida, enquanto um limpa a cozinha, o outro limpa o banheiro. Então, ter essas tarefas definidas por vezes pode ser interessante também, mas ambos precisam ter essa noção de que a responsabilidade é dos dois, né? Então acho que é importante o homem refletir sobre isso e começar a romper com esses preconceitos, com esses rótulos que por vezes nós carregamos e que obviamente é muito tóxico, nos faz muito mal, e começar realmente a expressar aquilo que sente, aquilo que deseja, ser livre, livre para pensar da forma que pensa, para agir da forma que age. Não é uma determinada postura que vai determinar se você é ou não é homem, não é a roupa que você usa, não é a música que você ouve, não são os lugares que você frequenta que irão determinar se você é ou não é homem. Isso vai muito além de fatos isolados. Então, reflita sobre isso e comece a romper com essa masculinidade tóxica. Torne-se um homem livre e saudável. Então, livre dos diferentes rótulos que nos colocam e saudável de corpo e de mente.